Boa noite, amados. Conseguimos então voltar ao vivo, não é? Nós tivemos um problema com a conexão, mas graças a Deus ela voltou e nós estamos então agora, para a glória de Deus, podendo voltar ao nosso culto. Então resolvemos voltar do início. Então eu queria convidá-lo a ler a palavra de Deus no Salmo de número 11, versículos 1, 4, 5, 6 e 7. Salmo de número 11. Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura aí. Olha, diz assim a palavra de Deus: No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Glória a Deus por isso. Eu queria convidá-lo a orar comigo, a buscar ao Senhor comigo neste momento, com uma palavra de oração, mas uma palavra de gratidão, uma palavra de confissão e uma palavra de intercessão. Ore ao Senhor comigo neste momento. Pai, muito obrigado pela salvação da nossa alma. Obrigado porque somos teus filhos e isto foi o Senhor que nos concedeu pela tua graça mediante a fé. Louvamos o teu nome pela edificação, louvamos o teu nome pela vida eterna, louvamos o teu nome porque podemos falar com o Senhor. Agora também, Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, cometidos por palavras, pensamentos e ações, não somente individualmente, pessoalmente, mas como comunidade, como instituição. Às vezes nós erramos, por isso colocamos isso diante do Senhor e pedimos perdão. Ajude-nos a acertar, ó Pai, dá-nos uma direção, um rumo a cada dia. Colocamos diante do Senhor também os nossos irmãos em situação de riscos que estão combatendo o coronavírus de frente. Colocamos todos os que estão nessa batalha, neste mundo. Colocamos, ó Deus, todo o teu povo. Colocamos todas as pessoas e pedimos misericórdia em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom que podemos louvar o Senhor essa noite. E nosso tema dessa noite, do nosso culto, é família, não é? E nós vamos pregar uma mensagem com o tema Uma nova pessoa em uma nova família, ou um novo homem em uma nova família. Cante ao Senhor conosco, vamos louvar juntos, em nome do Senhor Jesus.
faz presente, sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Que bom! Seja bem-vindo ao nosso culto desta noite. Com a nossa parada, né, por conta de problemas técnicos, conexão, computador, essas coisas, algumas pessoas talvez não tenham conseguido ainda voltar a conectar-se. Mas eu pedi ao pastor Atos para ele compartilhar no grupo da igreja, tá bom? O link para que os irmãos possam se reconectar e participar do nosso culto. Então, os irmãos que não estão conseguindo, e se vocês quiserem ajudar também os outros, que a gente possa então ter todos juntos louvando o nome do nosso Deus. Seja bem-vindo para adorar o Senhor conosco. Eu queria dar algumas informações aos irmãos. Primeira informação é do Dia Internacional de Oração e Jejum da nossa igreja, que foi hoje e que ainda está sendo até meia-noite. Nós estamos orando pela pandemia, né, o Covid-19, pedindo para que Deus trabalhe e retarde o contágio até que nós tenhamos uma cura, uma vacina definitiva para esse vírus. Estamos orando também pelos efeitos da pandemia, do afastamento social, os efeitos espirituais, emocionais e físicos, também os efeitos econômicos e políticos. Nós sabemos a coisa não está fácil, não somente para quem está adoecendo, mas não está fácil economicamente. Não somente para o nosso país, mas para o mundo inteiro, e isso pode piorar. Quanto mais ficamos em casa, quanto mais as empresas estão paradas, mais há um sofrimento econômico e um desgaste político também, porque os políticos não conseguem se entender. Nós estamos orando também pelos efeitos eclesiásticos, né, pela igreja local e por missões.
vamos continuar orando, buscando ao Senhor até meia-noite. E isso não significa que é só esse dia. Todos os dias devemos orar por esses pedidos. Uma outra informação é que todas as quartas-feiras nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Estamos lendo uma porção a cada quarta-feira, explicando e aplicando em nossas vidas. Eu quero convidar você a toda quarta-feira, às 19h30, tirar esse momento na sua casa, aí com sua família, para nós orarmos e estudarmos a palavra de Deus. Aos domingos pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, também aqui ao vivo pelo Facebook, às 9h da manhã, nós estamos estudando sobre o tema Igreja Acolhedora. Então, Igreja Acolhedora é o tema do bimestre. Domingo que vem, nós estaremos estudando a 7ª lição, ou fazendo o 7º estudo, com o tema Uma Igreja Acolhedora é uma comunidade de cura. O texto para memorização é Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu acredito que todos vão conseguir memorizar esse versículo. Nós estamos pregando aos domingos à noite, aqui também pelo Facebook, às 19h30 no nosso culto, sobre comunhão, família, discipulado e mutualidade na carta de Paulo aos Romanos. Hoje a gente vai refletir ou pregar sobre o tema família. Queria também falar para você sobre dízimos e sobre ofertas. Nós estamos sempre usando um texto de Paulo, aqui da carta de Paulo a Corinto, né? A 2ª carta, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A nossa conta no banco é o Banco Sicoob. O número do Banco Sicoob é 756, a agência onde a igreja tem conta é 4264 e a conta corrente é 518808, tá bom? Você pode fazer um TED, você pode fazer uma transferência normal, você pode fazer um DOC, você pode fazer um depósito. Se você tem dificuldade com isso, entra em contato com a gente e a gente vai lhe orientar. A tesouraria, a área de finanças da igreja está à sua disposição para orientá-lo, você como membro da igreja, como congregado, que tem essa responsabilidade de contribuir com dízimos e ofertas. Então, ele vai lhe orientar, nós vamos orientar você. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Peço oração porque vamos precisar reformar o telhado do nosso salão. Nós tivemos um problema com a ventania, perdemos algumas telhas. Então, a partir de amanhã, nós vamos precisar reformar o telhado. Precisamos da sua ajuda, da sua oração e, se você sentir no coração, da sua contribuição. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar nosso culto com louvor, cantando ao Senhor. Senhor,
tua grandeza, ó Pai. Tu és merecedor de receber bem mais do que posso te dar, e o mais alto lugar de adoração que eu alcançar ainda estará debaixo dos teus pés. Então cria em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança te louvar, que o fruto dos meus lábios seja agradável a ti, Senhor, e recebido como perfeito louvor. Então cria em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança te louvar, que o fruto dos meus lábios sejam agradáveis a ti, Senhor, e recebido como perfeito louvor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus.
um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Há um tempo, um caminho, estrada de espinhos, quem suportará? Há um sonho, uma promessa, o homem tem pressa, não sabe esperar. Entre a promessa e o encontro, eu não estou pronto, tenho que aprender. Deus vem na hora certa, Ele seguirá para abrir os portões. O tempo de Deus não é o meu tempo, e livre o vento vai sempre soprar. Mesmo que demore e os meus olhos chorem, o tempo de Deus pra mim vai chegar. Há um tempo, um caminho, estrada de espinhos, quem suportará? Há um sonho, uma promessa, o homem tem pressa, não sabe esperar. Entre a promessa e o encontro, eu não estou pronto, tenho que aprender. Deus vem na hora certa, Ele seguirá para abrir os portões. O tempo de Deus não é o meu tempo, e livre o vento vai sempre soprar. Mesmo que demore e os meus olhos chorem, o tempo de Deus pra mim vai chegar. O tempo de Deus não é o meu tempo, e livre o vento vai sempre soprar. Mesmo que demore e os meus olhos chorem, o tempo de Deus pra mim vai chegar. Que bom, há um tempo para todas as coisas, não é? Há um tempo de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de convidá-lo a ler a palavra de Deus comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 14 a 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 14 a 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Gostaria de convidar você para orar. Meu tema dessa noite é uma nova pessoa em uma nova família. Pai, obrigado pela oportunidade de podermos cultuar o Senhor. Obrigado porque podemos parar esses momentos em nossos lares para cultuar o Senhor. Dá-nos a direção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a reverentemente ouvir a Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a abrir nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas de maneira que nos ajude a termos convicção de que somos novas pessoas, novas criaturas e fazemos parte de uma nova família, a família de Deus. Que essa palavra, Senhor, essa noite possa trazer aos nossos corações, aos corações de todos quantos estão nos ouvindo, salvação e edificação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo, ele não fundou a igreja em Roma, mas ele escreveu a carta aos romanos. E ele escreveu essa carta em 58 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Corinto. A carta aos romanos pode ser dividida em duas partes. Capítulo 1 a 11, onde Paulo apresenta as verdades teológicas da doutrina da salvação, da doutrina da redenção. E capítulos de 12 a 16, onde Paulo apresenta como cada cristão pode vivenciar essas verdades teológicas no seu dia a dia e na igreja e na comunhão da igreja. Na carta de Paulo aos romanos, o interessante nesse comentário, nessa carta de Paulo, é que ele segue uma ordem lógica sobre o plano de redenção. Os capítulos de 1 a 3, Paulo fala sobre um mundo perdido, sobre a perdição, sobre a catástrofe do pecado na vida humana. Ele, na verdade, nesses capítulos de 1 a 3, ele fala sobre a depravação total do homem. Nos capítulos 4 e 5, ele fala na justificação, na ação de Deus para salvar o homem e perdoá-lo em Cristo Jesus. No capítulo 6, ele fala sobre santificação, como viver em Cristo Jesus e desfrutar das bênçãos da justificação. Eu falei no capítulo 5, semana passada, sobre essas bênçãos. Capítulo 7 fala sobre a luta espiritual do cristão. A luta entre a sua antiga vida e a sua nova vida, a sua antiga natureza e a sua nova natureza. E no capítulo 8, que é o capítulo onde vamos meditar hoje, onde vamos ter a nossa prédica hoje, no capítulo 8, Paulo fala sobre a vitória espiritual do cristão. Portanto, queridos, Paulo termina o capítulo 7 com um grito de socorro cristão em meio a uma batalha espiritual. É aquele grito de miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele começa o capítulo 8 apontando a base da vitória e termina com o hino da vitória. Na verdade, há um grande conflito espiritual na vida de todo cristão. Um grande conflito espiritual acontece no íntimo de cada verdadeiro cristão. Paulo, ele fala sobre essa batalha, uma batalha diária que é travada dentro dele próprio, entre a velha natureza que sempre aponta
para o pecado, que sempre está pronta para pecar, que sempre o está induzindo e colocando coisas na sua cabeça, diante dos seus olhos, para ele voltar ao pecado. E a nova natureza, que sempre está pronta a obedecer a Deus, que está dizendo para ele que ele é filho de Deus, ele é uma nova criatura, ele tem a lei de Deus nas suas mãos, no seu coração, na sua vida, Cristo está na sua vida, e ele precisa obedecer a Cristo. Warren Wiersbe disse que Romanos capítulo 8 é a declaração de liberdade do cristão. Ele disse, liberdade do julgamento, nenhuma condenação há. Liberdade da derrota, nenhuma obrigação há. Liberdade do desânimo, nenhuma frustração há. Liberdade do medo, nenhuma separação há. Que coisa, não é verdade? Paulo, queridos, inicia o assunto da vitória do novo homem em Cristo, apresentando a base da nossa vitória sobre o pecado, que é estar em Cristo. No versículo 1 do capítulo 8, Paulo nos ensina importantes lições sobre a vitória sobre o pecado. Versículo 1 do capítulo 8 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele ensina então, como eu disse, 3 lições. Primeira, estar em Cristo é a posição que garante a vitória. Estar em Cristo, meus irmãos, é a posição que nos faz fortes, que nos garante completamente a vitória sobre o pecado. Ele diz aqui no capítulo 8 que nós não estamos mais debaixo da autoridade e do poder do pecado, mas nós somos livres em Cristo Jesus, dessa condenação, desse peso. Embora vivamos uma luta enquanto estamos aqui, mas nós já fomos libertos desse poder do pecado, dessa condenação do pecado. Por isso, ficar em Cristo, estar em Cristo é ter vitória. Segunda lição que Paulo ensina nesse primeiro versículo é que a vitória que Cristo nos dá é total e completa. Ela não é parcial, você não vai vencendo a cada dia, você já é vitorioso, você já é vitoriosa em Cristo Jesus sobre o pecado. Precisa apenas crer nisso e assumir a sua posição de cristão e de vitória sobre os males deste mundo e sobre o pecado. A nossa vitória é completa, totalmente, porque Cristo triunfou sobre o diabo e sobre o pecado lá na cruz. E terceira lição é que a vitória em Cristo sobre o pecado começa aqui e agora. Começa no dia em que você recebeu a Cristo como Salvador. No dia em que você recebeu a Cristo como Salvador e recebeu o perdão dos seus pecados, Cristo lhe deu uma vitória completa sobre ele. Que coisa maravilhosa. É por isso que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha lá, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quer dizer, minha vida antiga, minha natureza antiga, ela já passou. Eu não tenho que viver mais debaixo do jugo dela. Eu agora vivo como uma nova criatura, com a mente de Cristo, com o poder do Espírito Santo, pela fé, na graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Paulo fala que aquele que está em Cristo, não, no presente, aqui e agora, e é nova criatura, é presente, diz aí o versículo, é nova criatura. Por isso, queridos, podemos desfrutar da nossa vitória sobre o pecado imediatamente após a nossa conversão. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Paulo, em Romanos capítulo 8, menciona 13 vezes a palavra Espírito Santo, ou a ação do Espírito Santo, e deixa claro para nós que a vida cristã vitoriosa é uma vida no Espírito Santo. O ministério, meus amados, do Espírito Santo no coração de cada cristão se resume em 2 palavras: habitar e influenciar.
Habitar, porque quando recebemos a Cristo como Salvador, Ele veio para ficar conosco, como Consolador, com uma presença de Deus constante em nossa vida, e influenciar, iluminar, santificar, para permanecermos nessa posição de filhos de Deus e vitoriosos. Romanos capítulo 8, versículo 9, Paulo é bem enfático sobre isso. Ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, veja mesmo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo diz duas coisas interessantes aqui. É que quem está em Cristo tem o Espírito Santo. Quem não está em Cristo não tem o Espírito Santo. Isso é um problema, porque há muita gente pensando que tem o Espírito Santo, porque há muita heresia sendo ensinada por falsos mestres e falsos profetas por aí, dizendo que as pessoas podem ir no domingo numa igreja e receber o Espírito Santo. Tem até o culto do Espírito Santo. E outras coisas mais. E outras loucuras mais. Mas a Bíblia é muito clara: para ter o Espírito Santo precisa estar em Cristo. Ou seja, precisa passar pelo processo da conversão, do novo nascimento. Senão, não tem o Espírito Santo. Agora, no capítulo 8, a partir do versículo 2, Paulo fala sobre as razões para o habitar do Espírito Santo no cristão. As razões por que o Espírito Santo habita no cristão. Primeira razão, o Espírito Santo habita no cristão para o libertar da lei. Veja versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E que, olha, pensa bem, quando você lê esse versículo, a palavra Espírito está em letra maiúscula. Por quê? Porque ela está se referindo à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Espírito da vida, aquele Espírito que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também para habitar em cada pessoa que converte-se e nasce de novo. Então o Espírito Santo habita no cristão para o libertar da lei, a lei do pecado e da lei cerimonial. Agora nós vivemos sobre a lei de Cristo. Que coisa maravilhosa. Segunda razão para o Espírito Santo habitar no cristão é que o Espírito Santo habita no cristão para cumprir a lei de Deus por meio dele. Versículos 3 e 4. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Agora escuta esse versículo, diz o seguinte: a lei não conseguia salvar o homem, não conseguia dar-lhe a vida eterna. Então Deus enviou Cristo Jesus, e Cristo Jesus, com o seu sacrifício na cruz, resolveu esse problema. Agora em Cristo o homem pode ter a vida eterna. Agora veja o restante do versículo, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O andar segundo o Espírito aqui é que o Espírito Santo habita no cristão para capacitá-lo a cumprir a lei por meio dele, capacitá-lo a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e assim cumprir toda a lei. Foi isso que o próprio Jesus disse. Terceira razão, o Espírito Santo habita no cristão para o santificar, para manter ele puro diante de Deus e separado do pecado. Veja, versículos de 5 em diante, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Veja o contraste entre a nova natureza e a velha natureza. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus, olha, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, o Espírito Santo habita no cristão para o santificar, o separar do pecado, separar do mal, trazendo para o cristão as coisas do Espírito, trazendo vida e paz, fazendo ele rejeitar as coisas que vêm para e que não agradam a Deus e lhe dando esta posição de justificado em Cristo Jesus. Quarta razão, o Espírito Santo habita no cristão como garantia da sua ressurreição futura. Veja o versículo de número 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Por que o Espírito Santo habita no cristão? Como garantia da sua futura ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, o Espírito Santo nos fará também ressuscitar em Cristo Jesus os que estiverem mortos no dia da sua vinda, mas os que estiverem vivos serão transformados pela operação também poderosa do Espírito Santo. Quinta razão, o Espírito Santo habita no cristão para que tenha comunhão com o Pai. Veja, versículos de 12 em diante. Versículos de 12 em diante. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Olha, 3 vezes no Novo Testamento aparece essa expressão Abba, Pai. Abba no grego significa pai e pai, então papai. 3 vezes no grego nós vemos isso. Gálatas 4 e 6, Paulo diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. A outra vez que aparece fora aqui Romanos e Gálatas 4, 6, é em Marcos capítulo 14, versículo 36. Então o Espírito Santo habita no cristão para mantê-lo em comunhão com o Pai. Para que quando nós não sabemos como orar, ele interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa, não é isso? E a 6ª razão, porque o Espírito Santo habita no cristão, é para testificar a sua nova filiação. Veja versículos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que coisa maravilhosa, não é? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Um dos ministérios do Espírito Santo é testificar no interior do cristão que ele é filho de Deus. É o Espírito Santo, meus amados, que torna os crentes filhos de Deus e os capacita a serem da família de Deus. Não pense que a gente consegue por nossas próprias forças, não. Se não fosse o Espírito Santo, nós não conseguiríamos ficar firmes na família de Deus. Por isso, a condição de filho implica na condição de ser herdeiro, disse Paulo, o qual receberá uma herança no futuro. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que nós recebemos aqui quando recebemos a Cristo como Salvador, ainda receberemos muito mais no futuro, porque Paulo em outra parte da Escritura diz, e no futuro a vida eterna, e no porvir a vida eterna. Que lições nós aprendemos desse texto?
Primeira lição que nós aprendemos é que é impossível alguém ser um cristão sem ter o Espírito Santo habitando em si. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Então, se uma pessoa diz ser cristão, ela precisa ter passado pelo processo de novo nascimento ou de conversão e ter recebido o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica no coração dessa pessoa que ela é filha de Deus, que ele é filho de Deus, e isso é uma convicção do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem ser cristãos, mas não têm essa convicção. Segunda lição que nós aprendemos: todo cristão pode crescer em santificação e ter uma vida vitoriosa sobre o pecado pelo poder do Espírito Santo. Os recursos bíblicos e os recursos que o Espírito Santo nos dá para vencermos o pecado e vivermos uma vida separada dele estão à nossa disposição. Ele nos deu. Por isso, querido, todos podemos viver uma vida vitoriosa pela operação do Espírito Santo. Terceira lição que nós aprendemos aqui desse texto é que o Espírito Santo nos dá acesso ao Pai e a toda a nossa herança espiritual. Nenhum cristão está impedido de estar e de ir à presença de Deus, de receber de Deus as bênçãos espirituais. Se você e eu não estamos convictos disso e não conhecemos, precisamos ir na Escritura e aprender a palavra de Deus e continuar seguindo a Cristo e desfrutando dessas bênçãos espirituais. Eu gostaria de concluir essa noite falando um pouco ou contextualizando esse texto para o nosso tema: uma nova pessoa em uma nova família. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa que nasceu de novo e passou a fazer parte da família de Deus é uma nova pessoa. Mas ela é uma nova pessoa pela operação do Espírito Santo. Por isso não há nenhuma condenação para essa pessoa. Então, se você um dia recebeu a Cristo como Salvador, se você nasceu de novo e você recebeu o Espírito Santo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus e agora você faz parte da família de Deus. Faz parte da família de Deus. Então, tenha isso no seu coração e aplique isso no seu coração. Receba essa convicção que vem pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a todos quantos creram em Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 12, no Evangelho de João capítulo 12, a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam a Cristo como Salvador, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, fazerem parte da família de Deus. Uma nova pessoa em uma nova família. Então, segundo, toda nova pessoa que faz parte da família de Deus deve buscar para que a sua família também faça parte da família de Deus. Olha, se você já faz parte da família de Deus, se você já é uma nova criatura, se você já tem o Espírito Santo, se você já desfruta das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, se você já tem a certeza da sua salvação, se você já vive tranquilo neste mundo, embora o mundo esteja um caos, mas nós estamos tranquilos, estamos seguros em Cristo, por que não buscar a nossa família para que ela também faça parte da família de Deus? Sua família é importante para Deus. Em a maioria dos casos em que Jesus curou as pessoas, em a maioria dos casos em que os apóstolos pregaram o Evangelho depois da ressurreição de Jesus e depois que ele foi assunto aos céus, na maioria desses casos eles recomendaram às pessoas sobre alcançar as suas famílias. Há um exemplo clássico na Bíblia, que é do carcereiro, lá de Filipos, quando Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Sua família precisa fazer parte da família de Deus e ser uma só família. Terceira aplicação é que a família de Deus é composta de novas famílias que são acrescentadas pela instrumentalidade do Espírito Santo. Você já pensou? Você tem a sua família aqui nessa terra. E quando você for para o céu, na volta de Cristo Jesus, encontrar lá a família que você tinha aqui,
como família de Deus lá. Olha, será maravilhoso isso. Mas isso pode começar aqui. O Espírito Santo quer acrescentar a sua família à família de Deus. Para isso, você precisa dar um testemunho de que você é uma nova pessoa e que você faz parte de uma nova família, a família de Deus. Eu quero convidar você essa noite a fazer parte dessa família, se você ainda não faz parte dela. E eu quero convidar você essa noite a ter essa convicção e a buscar a sua família para fazer parte da família de Deus. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, essa noite nós ouvimos a sua palavra e nós bendizemos o seu nome. Glorificamos o Senhor e exaltamos o Senhor. Neste momento, eu quero pedir ao Senhor que aplique a sua palavra aos nossos corações. Quero pedir ao Senhor que o Senhor salve as nossas famílias. Acrescente elas à tua família, junto conosco. Tenha misericórdia de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que me ouve e que ouviu este sermão. Que cada pessoa possa buscar ser parte da família de Deus. E se já é, buscar a sua família para fazer parte da família de Deus. Queremos, como novas pessoas, fazermos parte juntamente com nossas famílias, da família de Deus. Abençoe-nos, Pai, e tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa noite nós ainda temos uma parte aqui. Eu vou convidar a Gilca para ela falar com os irmãos. Boa noite, irmãos. Glória a Deus pela mensagem maravilhosa que nós ouvimos nesta noite, né? Falar dos nossos corações, que nós possamos a semana toda estar com essa palavra em nossa mente, em nossos corações ardendo, né? E que possamos fazer a vontade de Deus e assim termos uma vida vitoriosa. Hoje é um dia especial, hoje é o dia do pastor, né? Todos os anos nós comemoramos no segundo domingo de junho o dia do pastor. E nós queremos parabenizar todos os pastores. Eu não vou citar nomes porque eu posso ser injusta e esquecer de algum. Mas eu quero dar os parabéns a cada pastor, que Deus abençoe a vida de cada um, do seu ministério, de suas famílias, e que continue nessa jornada, porque a recompensa virá do Senhor. Eu gostaria que os irmãos cantassem comigo esta noite uma música que é uma música para Deus, é uma oração a Deus, mas é uma homenagem ao dia do pastor. Agradecemos pelo nosso bom pastor, que nos deste de presente, o qual nos trata com amor. Desejamos, como igreja, com fervor te suplicar, Cristo amado, o bom mestre, vem teu servo abençoar. Dá-lhe forças no trabalho, que abraçou ao teu chamar. Também a sabedoria para poder proclamar o Evangelho
te adoramos, nosso amado e bom Jesus. Nos ajuda a amar-te e ao pasto que nos conduz, viveremos sempre firmes, caminhando em tua luz, proclamando tua vinda e anunciando a tua cruz. Amém. E queremos homenagear o nosso pastor Walter, que é o nosso pastor, não é? Da Igreja Batista do Livre-Arbítrio aqui em Jardim das Palmeiras. E como nós não estamos juntos, né, presencialmente, alguns irmãos enviaram as mensagens para o pastor Walter nesta noite. E eu gostaria de ler cada uma delas. A Eleusa mandou a seguinte mensagem: acredito que ser pastor de uma igreja não é nada fácil e é uma tarefa para poucos. Ainda bem que o nosso bom Deus sabe disso e nos presenteou com um pastor comprometido com a sua obra e com o verdadeiro evangelho. Pastor Walter, agradeço a Deus pela sua vida e pelo cuidado que o Senhor tem com as suas ovelhas. Que Jesus continue abençoando-o e capacitando-o nessa missão. Não só o Senhor, mas toda a sua família. Parabéns pelo dia do pastor Batista. Os irmãos Raul e Marícia, né, também enviaram sua mensagem. E diz: que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em nosso meio e em nossos corações. Falar de alguém que amamos é muito prazeroso, especialmente quando a pessoa é amiga e conselheira que nos quer todo o bem do mundo. Essa pessoa dedica-se a estudar horas e horas até altas horas da noite, adentrando-se à madrugada sem medir esforços para nos mostrar como devemos proceder em nosso trabalho, em nosso lar, dentro dos meios sociais e como nos portar cívica e politicamente. E dentre esses procedimentos, o mais importante de todos é como aprendemos a nos portar diante da sociedade como um verdadeiro cristão. Estudioso na palavra de Deus com simplicidade, às vezes nos perdemos em algumas palavras difíceis pronunciadas por esse homem de Deus, mas sempre, prontamente, nos dá o significado do texto proferido. Elogiar uma pessoa que nos dá a direção do caminho bíblico é confortante. Mas se fosse eu a pessoa a receber os elogios, não saberia onde me esconder, por saber o quanto sou amado. E esses elogios aqui registrados são verdadeiros, pois os irmãos que estão a nos ouvir sabem da veracidade desses fatos sobre esse homem no qual estamos falando. No começo de seu ministério aqui na Igreja Batista do Livre-Arbítrio, no Jardim das Palmeiras, houve alguns que se distanciaram por causa da sinceridade e franqueza que o mesmo usa, sempre baseado nas Escrituras, ao mostrar a condição do homem pecador e as consequências dos seus atos. E a igreja é um corpo que precisa ser saudável, pois viver dissolutamente no pecado produz frutos ruins para ele. O trabalho para mudar as mentes é árduo, mas também gratificante, pois aprendemos e crescemos ao enfrentarmos os problemas que surgem. E hoje vemos todos comprometidos com a obra do Senhor Jesus, nosso Salvador. Pastor Walter, você é a pessoa que merece todo o nosso respeito e admiração. E somos imensamente gratos pelo seu esforço dentro da direção da nossa igreja. Queremos parabenizá-lo pela sua atuação a nos ensinar a compreender a palavra de Deus. Parabéns
pelo dia 14 de junho, que foi dedicado aos pastores, e nós, da Igreja Batista do Livre-Arbítrio, agradecemos a Deus pela sua vida e pelo seu magnífico trabalho em nosso viver. Continue sempre com esse jeito simples, jeito amigo de verdadeiro cristão. Obrigado e que o Senhor Jesus o abençoe sempre. Também temos a mensagem dos irmãos Maria das Dores e João Nabô. Pastor Walter, escrevemos essas singelas palavras ao Senhor que chegou na nossa igreja e foi nos conquistando dia após dia com o seu jeito manso de ser. Nós o admiramos pela sua dedicação e responsabilidade com a igreja. Obrigado por estar conosco em oração nos momentos de tristeza e também de alegria, e por nos conduzir e orientar em nossa caminhada de fé. Pedimos a Deus que dê ao Senhor sabedoria e conhecimento suficientes para realizar sua missão com alegria, fidelidade e muito amor e paciência com as suas ovelhas. Abraçamos o Senhor, pastor, no amor do nosso bom pastor Jesus. Nosso muito obrigado por fazer parte das nossas vidas. Parabéns pelo seu dia, pastor. Também temos uma mensagem da família Santos, né? Que é constituída pelo irmão Jerry, Leila, Pedro e a Maria Eduarda. Nesse dia do pastor, queremos lhe falar desta linda data que está no calendário, mas acima de tudo está em nosso coração. É neste momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso e que realmente sabe o que faz, nos concedendo, conforme sua santa vontade, um líder comprometido com o ensino da palavra e da obra de Deus. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, preocupações, e até em alguns momentos foi incompreendido e criticado, mas com a ajuda do Espírito Santo tem vencido e chegou até aqui. Afinal, foi para isto que Deus o chamou. E ele cita João 21, versículo 15, a terceira parte. Apacenta minhas ovelhas. Sabemos que o pastor de verdade abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus o coloca. E que deve amar a obra, os irmãos, as famílias, a igreja e ainda pregar aos pecadores, mesmo sendo difícil devido às circunstâncias e tendo que dividir-se em vários para atender a todos. Que ser humano é esse? É o pastor que é levado pela mão de Deus e é guiado pelo Espírito Santo e defendido por Jesus Cristo. Esse pastor, que é o Senhor, reconhece ainda que precisa também de seus auxiliares, família e de todo o apoio e orações de cada membro e congregado. Por isso, nesta data, nossa família oferece esta homenagem com a nossa palavra de reconhecimento e desejamos que Deus continue abençoando sempre ao Senhor e toda a sua família. E também desejamos as bênçãos de Deus sobre a vida e a família do pastor Atos. E que nesta jornada de líder espiritual como pastor, venha encontrar em suas palavras sabedoria para fazer a vontade de Deus. Parabéns, pastor Walter. Parabéns. Não terminou ainda não. Que Deus o recompense por tudo e principalmente pelo seu zelo Eu me atrapalhei, terminei ali. Tem a família da uma mensagem da Lucilene e do Eudes. Os pastores batistas, em especial o nosso pastor Walter Almeida, têm uma vocação missionária. Levam muito a sério o chamado ministerial e sempre se aprimoram no conhecimento da palavra de Deus. Prova disso é a existência das escolas dominicais, onde se estuda com afinco as escrituras.
O pastor Batista é submetido a um esmerado preparo nos conceituados seminários teológicos, capacitando para esta tão difícil, mas gloriosa missão de organizar igrejas e pastorear o rebanho do Senhor. Atuam também no campo do aconselhamento familiar, dando suporte espiritual aos membros da sua comunidade. Com dedicação e profunda preparação, ministra a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando e dirigindo a vida dos pastores nesta jornada espinhosa, mas vitoriosa. Pastor Walter Almeida, queremos agradecer por sua sabedoria e aprendizado compartilhado conosco. O Senhor é responsável pela felicidade e ensinamentos transmitidos em nossas vidas. Somos admiradores da sua postura para com suas ovelhas, pois está sempre pronto para nos ajudar nos momentos que mais precisamos. Que esse dia possa ser sempre lembrado e não se apague da nossa memória. Os irmãos Lúcia Helena e Edson também mandaram sua mensagem. Parabéns, pastor Walter. Somos muito gratos por ser nosso pastor. Muitas felicidades. Que Deus o abençoe e conceda todos os desejos do seu coração. A família Mazini também, composta pelo irmão Jorge, a Estelane, a Larissa e Sara. Pastor Walter, a minha família agradece pela dedicação, pelo seu compromisso em sempre estar seguindo a palavra de Deus, pelas orações diárias e pelo seu carinho. Desejamos que Deus continue iluminando o seu caminho e que lhe dê muita sabedoria para continuar falando da mensagem do nosso Senhor Jesus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu não esqueci nenhum. Eu li todos. Mas agora nós queremos chamar o pastor Walter aqui à frente e também o pastor Atos para receber uma lembrança da nossa igreja. Eu sei que eles merecem muito mais, mas nós estamos dando de todo o nosso coração. Obrigado. E nós podemos fazer uma oração por eles, não é? Esse é o melhor presente. As orações, né, que os irmãos eles estão em pé porque os irmãos oram sempre por eles. Então vamos colocá-los diante de Deus e pedir as suas bênçãos sobre eles. Pai eterno, estamos diante de Ti, porque Tu és o nosso Pai e Tu nos escutas, Senhor, e Tu ouves as nossas súplicas, os nossos pedidos, e queremos apresentar, Senhor, o pastor Walter, o pastor Atos e todos os pastores, Senhor, que fazem a Tua santa obra. Ajude a cada um deles, Senhor, na sua caminhada. Estende Tuas santas mãos sobre eles, Senhor. Ajuda a vencerem, Senhor, todas as dificuldades e que a Tua alegria, a salvação, a paz, Senhor, sempre reine em seus corações. E que eles olhem somente para Ti, Senhor, e nunca olhem as dificuldades. Que os Teus servos sejam, Senhor, usados pelas Tuas santas mãos para edificar, Senhor, a Tua igreja e também, Senhor, para alcançar as almas que estão distanciadas de Ti. Senhor, nesta noite nós Te pedimos uma bênção especial sobre as suas vidas, Senhor. Dá a eles, Senhor, tudo aquilo que eles necessitam e desejam, segundo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, meus irmãos. Graças a Deus, eu agradeço de todo o coração, não é? Dessa vez vocês me pegaram, fizeram a coisa tão direitinho que eu não estava sabendo. A Gilca me pediu a palavra, viu com aquele negócio do pastor, pensei que ia ser só aquilo mesmo. Mas graças a Deus. Eu vou dizer uma palavra que eu gosto de receber quando as pessoas querem me dar uma coisa. Eu recebo. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada irmão em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus.